Quando a gente lê sobre Abraão, a gente começa a entender muitas coisas na caminhada da fé. A gente começa a ver que servir a Deus é algo muito mais além do que a gente imagina. Mas observamos aqui que Abraão não sai da terra de Ur ou do meio da sua parentela de qualquer jeito. Não, Abraão sai debaixo de uma promessa. E essa promessa não foi feita pelo homem, foi feita por Deus. Quando a pessoa ouve a palavra, lê a palavra, ela recebe de Deus uma direção para a vida dela. E se ela botar em prática, fazer as coisas certinhas que Deus manda, obedecer aquilo que Deus está mandando, ela também vai ser abençoada como foi Abraão. Aqui diz assim, olha, no versículo 12. Então o Senhor disse a Abrão, sai da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Aí Deus começa a promessa. Farei de você um grande povo e abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Abraão recebe a promessa de Deus, mas ele, para alcançar essa promessa, ele tinha que botar em prática, ele tinha que exercitar a fé, ele tinha que mostrar para Deus que o que Deus falou para ele recebeu, ele acreditou. E aí começa a história de Abraão, aonde ele sai do meio da sua parentela, vá para uma terra que ele não conhecia, né? E Deus começa então ali levar Abraão. Abraão começou a peregrinar pelo deserto. Houve várias situações nessa caminhada da fé. Não foi tão fácil, né, para Abraão. Houve muita luta, muita dificuldade. Mas Abraão, debaixo dessa promessa, Abraão não desistiu da caminhada da fé. Já deixa aqui, debaixo dessa promessa que você recebe do Senhor, que você será salvo, será bem-sucedido em tudo que você fizer, a sua casa será abençoada. Debaixo dessa promessa aqui, se você permanecer, essas promessas vão acontecer na sua vida. Então Abraão, ele começou a caminhar e crendo naquela promessa, mesmo passando por todas as dificuldades, Abraão não desistiu da fé. E observamos também nessa passagem que Deus fez uma promessa a Abraão dele ser pai de uma grande nação, mas Deus não prometeu Isaac. Até então, Deus não prometeu a Abraão que Abraão teria um filho. Olha como é que é forte isso. Deus só disse para Abraão que ele seria pai de uma grande nação. É muito forte isso aqui, hein? Abraão sai, poxa, imaginando o quê? Bom, se esse Deus prometeu, alguma coisa vai acontecer. Olha o que é ter fé na palavra de Deus, né? Eu não quero saber, alguma coisa vai acontecer. E Abraão caminhou. E a Bíblia fala, aqui em Gênesis, né, capítulo 12 em diante, a Bíblia fala das coisas que aconteceu com Abraão. Abraão passou por necessidade, teve que cavar poços dentro no deserto para conseguir água. Depois deu o dízimo a Melquisedeque. Abraão teve que lutar com 5 reis. Foi assim uma caminhada muito, mas muito forte. Aí veio o nascimento de Ismael, porque Sara entendia que ela era estéril. Então Abraão poderia coabitar com uma das suas servas e com isso aquela criança seria filho dela, porque ela teria propriedade sobre aquela criança. E não era nada disso que Deus estava falando. E aí veio, Deus, passou-se o tempo e Deus então, no capítulo 18, se aproxima de Abraão, num momento muito difícil de Abraão, num momento de muita luta. Deus se aproxima e faz uma promessa a Abraão.
porque viria dele e de Sara um filho. E esse filho seria Isaque, filho da promessa. E aí começa outra história. Por quê? Até aqui, Abraão era o homem que ofertava a Deus, ia para o altar, né? Honrava a Deus com as suas primícias. Até aqui havia uma forma que Abraão encontrou de servir a Deus no entendimento dele, claro que também pela direção do Espírito Santo. Mas Abraão ofertava, montava os altares, ofertava a Deus, sacrificava ali ao Senhor. Mas depois disso aqui, depois desse nascimento de Isaque, houve uma coisa que moveu com o universo. Moveu com toda a história de Abraão. E aqui, de fato, a aliança de Deus com Abraão foi firmada, foi concretizada. Foi quando Deus, ele vai até Abraão, depois que Abraão já teve Isaque, Abraão já tinha se apegado a Isaque, né? Já tinha aquela coisa toda com Isaque. Deus vai até Abraão e ali Deus faz prova de Abraão, pedindo Isaque, o seu filho, em sacrifício. Aqui é o ponto crucial dessa história de Abraão. Essa parte aqui foi o ápice da fé. Foi a hora que Deus chamou Abraão para sacrificar Isaque no altar. Meu Deus, isso aqui é muito forte. Muito forte. Abraão, então, ele vai para o altar levando Isaque. Aqui no versículo 22, Deus diz, Deus prova Abraão. Olha só. Olha isso aí. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: toma o seu filho, o seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá e sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Jesus, misericórdia, que coisa forte foi isso aqui. Abraão, até então, ele fazia as suas ofertas, ia para o altar, né? Ele fazia ali os cumprimentos dele como um cristão, vamos falar assim, né? Como um cristão, ele cumpria com as suas obrigações. Só que Deus chama Abraão para uma prova grande, porque para uma pessoa ser grande, o desafio não pode ser pequeno. O desafio não pode ser pequeno, tem que ser grande. Então Deus falou: Abraão, eu quero Isaque. E Abraão, então, não contestando, pegou Isaque, leva Isaque para o Monte Moriá, né, que foi assim muito forte, porque ali Satanás tentou para Abraão por 2 vezes. Ali foi quando Abraão chega nos pés do Monte Moriá, e aí os seus servos disseram: Senhor, ali está o cutelo, ali está a lenha, ali está o fogo, mas antes que eles falassem, Abraão disse: eu e o rapaz iremos e voltaremos. Porque eles entendiam que Abraão sempre sacrificava o cordeiro, servindo a Deus, adorando o Senhor. Abraão sempre fazia aquilo. E agora Abraão ia subir o Monte Moriá com fogo, com lenha, com cutelo e sem um cordeiro, com Isaque. Eles ficaram preocupados. Só que Abraão então mandou eles ficarem e subiu. E nessa caminhada de novo da fé, na caminhada da fé, Isaque para e fala: pai, olha só, está aqui o fogo, está aqui a lenha, está aqui o cutelo, mas e o cordeiro? Aí Abraão disse: Deus proverá para ti. Ali Abraão mostrou que ele não tinha nenhum sentimento humano para honrar a Deus, para sacrificar a Deus. Ele botou toda a sua fé, toda a sua força naquele sacrifício. Que coisa maravilhosa, hein? Eu não sei se você está entendendo, mas é muito forte isso aqui. Ele põe tudo no altar de Deus. Ele mostrou que o Deus que ele confiava era maior do que tudo. E ele não tinha como
negar a Deus qualquer pedido. Porque, na verdade, tudo que ele tinha foi Deus que deu. E se Deus deu, Deus podia dar de novo. Essa era a visão de Abraão. A fé é assim. Quando a pessoa realmente ela é nascida de Deus, quando ela crê em Deus, ela não está nem aí. Ela vai para o altar e só se lança no altar. Ela só serve a Deus, porque ela tem convicção que Deus vai honrar ela plenamente. E foi isso que Abraão fez. E naquele mesmo dia Abraão foi, botou Isaac, preparou tudo. Aí Deus virou e falou: Abraão, não desça o cutelo sobre essa criança, porque agora eu vejo o quanto você me ama. Meu Deus do céu, que maravilha, que maravilha. Meu amigo, minha amiga tem uma palavra poderosa. Mostra para Deus o quanto você o ama, o quanto você o adora. Vai para o altar, serve Ele de todo o seu coração. Mostre para Ele que você não está preso a nada, que tudo que você tem pertence a Ele, porque vem dEle, é dEle. E que se você morrer também fica tudo por aqui. Então, vai para o altar, busca as suas bênçãos, busca as promessas de Deus na sua vida, porque Ele vai te honrar. Ele honrou Abraão. E olha que coisa extraordinária. Até hoje, esse sacrifício fala, até hoje essa obediência de Abraão fala, até hoje nós falamos de Abraão. E eu vou fazer uma pergunta muito forte para você. Você lembra do seu tataravô? Sabe qual era o nome dele? Sabe quem ele era? Mas de Abraão nós sabemos de Abraão, porque Abraão serviu foi a Deus. Nós sabemos quem foi Abraão, quem foi Isaac, porque esses homens fizeram o melhor para Deus. Vem para o altar, faça o seu melhor, porque Deus vai mudar a sua história como mudou de Abraão. Pense nisso, meu amigo, minha amiga, e que o Senhor Jesus te abençoe.